Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar o vídeo que eu queria gravar desde o princípio para esse canal, para onde quer que seja que você esteja vendo esse vídeo, porque eu decidi gravar um vídeo falando sobre as origens do capitalismo. Por que sobre as origens do capitalismo? Porque eu acho que pra gente entender o que está acontecendo no país, a gente não tem uma noção do que é o capitalismo, do que é imperialismo, do que é política de uma forma geral, neocolonialismo e a judicialização da política. A gente não consegue entender muita coisa. E como a falta de educação nesse país, ela é um projeto de Estado, ela não é nem um projeto de governo. Vê que entra governo, sai governo, entra governo, sai governo. A educação continua mais ou menos a mesma coisa. Acho que é um momento de nós nos organizarmos para difundir conhecimento. Porque tem muita gente que vota por votar. Talvez não entenda a importância do voto e não entenda qual o seu lugar e quais as políticas seriam benéficas para si. Muito fácil você se levar por narrativas que às vezes são totalmente fantasiosas para que você possa votar em um determinado candidato, sendo que a própria história do candidato pregressa diz o extremo oposto do que ele fala aqui nas redes sociais, do que ele pode falar. Esse canal não é um canal para polarizar, embora eu seja de esquerda, acho que neutro é shampoo de bebê, mas não, é um canal mais para informar, pra gente poder conversar, do que para te dizer o que você tem que fazer. Acho que cada um sabe o que tem que fazer, mas eu acho que quando a gente faz qualquer coisa, a gente tem que fazer com o mínimo de coerência. Então, o que eu queria originalmente falar sobre o capitalismo. Mas, vendo no YouTube, eu achei vídeos incríveis, feitos por mestres, por doutores até, que vão falar com muito mais propriedade do que eu, porque a minha formação não é nessa área de ciências e nada disso, né? Eu faço a faculdade de Direito agora, na UERJ, então eu não me senti capacitada o suficiente para dar uma aula ou falar alguma coisa sobre o capitalismo, sendo que já tem gente falando melhor. Eu não vou me furtar de falar, de dar a minha opinião, mas vou falar brevemente. E eu queria falar de um tema muito específico, e esse eu vi poucas pessoas falando, embora eu tenha visto pessoas falando, mas eu acho que é sempre importante pontuar, que é a mudança da ética católica paternalista, patrimonialista, para essa ética protestante de riqueza. Para a ética protestante, na minha opinião, esse é o nome de um livro do Max Weber, ela é o próprio espírito do capitalismo. Porque, vejam, essa ética, esse pensamento, ele muda justamente nessa época, né? Nessa época que o capitalismo surge de uma forma mais forte, porque não tem uma data específica para o surgimento do capitalismo. O capitalismo, ele é um pensamento que ele foi se formando, e quando ele se consolida, ele se consolida com muita força e se propaga e está aí até hoje. Então eu vou utilizar como base esse livro aqui, que é A História do Pensamento Econômico, uma perspectiva crítica, do Eckhart Hunt e do Mark Lautenhauser. Foi o primeiro livro que eu comprei quando eu entrei para a faculdade de Direito, e eu sempre fui encantada por esse livro. Eu gosto de mostrar os livros porque eu gosto de ter fontes. Toda vez que alguém vai falar alguma coisa ou que me dizem alguma coisa, eu procuro uma fonte daquilo que a pessoa está falando, e eu acho que isso é o básico, né? A gente precisa aprender a ter um pensamento crítico sobre as coisas. A gente precisa aprender a não concordar, não compactuar e não tomar como certo qualquer coisa que a gente ouve. Que a gente ouve muita coisa errada, muita mentira, muita fake news, e a gente precisa combater isso. Nesse livro, ele não fala só sobre o capitalismo, não é um livro sobre o capitalismo. Ele é um livro sobre perspectiva econômica, e ele fala de teorias tanto anteriores ao capitalismo quanto teorias posteriores ao capitalismo. Mas eu vou pegar esse trecho, mais ou menos, que ele fala do capitalismo,
E o outro livro que eu vou usar também para falar é justamente o livro do Max Weber, né, que é Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que eu acho um livro interessantíssimo. E vou falar bem rápido, tá, gente? Porque qualquer coisa vocês têm os livros aí para fazer uma pesquisa mais profunda. O que o Eckhart Hunt e o Mark Lautenhauser falam nesse livro? Que o capitalismo ele surge na Europa ali, né, em Londres. É claro que não tem. Já existia o comércio, já existia esse comércio de troca, tanto que os portugueses quando vêm para o Brasil eles vêm já com essa ideia do escambo, da troca, que já existia, claro. Mas aí o que acontece? Lá na Europa, quando a ética cristã, né, quando o cristianismo surge e ajuda a derrubar o Império Romano, e o Império Romano vai se retirando ali da Europa, o que acontece? Aquelas regiões elas ficam desprotegidas do exército romano, então eles começam a formar os feudos. E os feudos são o quê? São porções de terras que tem o senhor, os seus vassalos, que são as pessoas que organizam ali o espaço, e os servos de fato, que são as pessoas que cuidam do campo, que hoje a gente chamaria de camponeses, né? Porque ao longo do tempo, depois que eles perdem essa condição de servos, eles passam a ser chamados de camponeses. E o que acontece? Nessa época na Europa, também ali na Inglaterra, começa a ter um avanço da tecnologia agrícola. Eles criam um modo de produção de 2 campos, que é o quê? Você começa a produzir em 2 campos, você cuida de 2 campos, metade do ano um campo está produzindo e o outro está descansando, e na outra metade isso se inverte. E o que isso beneficia ao produtor? Que o solo não fica desgastado, você não fica plantando e replantando no mesmo solo. Você consegue tratar um solo enquanto o outro está produzindo, e depois que o outro produziu, você vai lá e trata aquele solo e bota o outro campo para produzir. E isso foi um boom assim na produção. E depois ainda passou a ter a produção em 3 campos, que aí aumentou, triplicou, quadriplicou a produção, o que levou também ao aumento da população lá na Europa, porque eles estavam comendo melhor, eles tinham mais mantimentos, então a população se reproduziu muito rápido, o que levou ao quê? A formação dos grandes centros urbanos, porque o campo ele ficou meio que inchado, e aí as pessoas começaram a sair do campo e ir para as cidades e formar os grandes centros. E os grandes centros eles tinham outras necessidades. Você já tem a necessidade de vestuário, você tem uma necessidade diferente de alimentação. E isso fez com que... E isso assim, o livro ele tem a perspectiva eurocêntrica. Ele vai falar de várias coisas que estavam acontecendo na Europa, e estavam acontecendo muitas coisas nesse momento. Nesse momento também a gente vai ter a Revolução Francesa ali por 1700. Quando ele começa a falar dessa perspectiva do feudo, da plantação, ainda é dos anos 1000, assim, quando chega nos anos 1000, e ele fala que de 1000 a 1300 a população inglesa ela triplicou. E aí vai avançando, 1300, 1400, chega a Revolução Francesa, traz os ideais iluministas, e os ideais iluministas eles meio que entram em choque com a ética católica. Porque qual era a ética católica da época? A ética católica é uma ética paternalista e patrimonialista. Então, os católicos eles vão falar: vinde a mim e trazei suas riquezas, o seu bem maior não está aqui na terra, o seu bem maior está nos céus. Não à toa, a Igreja Católica vendia indulgências, vendia terrenos e era extremamente rica. Ou seja, a igreja era extremamente rica e a população era pobre, porque a população tinha que contribuir com a igreja e com os nobres. Sendo que quando essa população camponesa ela vai migrando para as cidades, elas começam a questionar isso. Por que a gente produz e eles ficam com a riqueza? Por que a gente produz e eles que lucram, né? Eles lucram porque eles não trabalhavam, eles não produziam e ainda tiravam a riqueza dos burgueses, dos camponeses como forma de tributos. E aí começa a mudança nessa ética.
Lá pelos anos 1700 e pouco também, o rei Henrique VIII, ele tinha uma questão pessoal dele, porque ele já era casado e ele queria se divorciar, e a igreja não permitia. E isso ainda, né, a reforma luterana, a reforma calvinista, essas reformas todas. Só que com essa cisão do rei da Inglaterra com a igreja católica, cria-se um vácuo ali desse pensamento próprio do catolicismo, de não venham contribuir, não criem riquezas aqui na terra. E aí aquela população burguesa que estava começando a pensar em acumulação, eles mudam essa perspectiva. Porque se para a igreja católica acumular riqueza era um sinal era um mau sinal, não era bem visto, na ética protestante você acumular dinheiro é um sinal de que Deus está te ouvindo, que Deus é com você, que Deus te vê com bons olhos. A ética protestante ela é uma ética muito voltada ao trabalho. Você vai trabalhar, você vai produzir. Quanto mais você trabalhar e mais produzir, mais Deus se agrada de você. Essa é a ética protestante. E a ética protestante ela é criada já com a ideia de que se possa acumular riquezas. Porque quanto mais riquezas você acumula, mais bem-sucedido você é. E quanto menos você tem, menos status na sociedade você vai ter. Você não é uma pessoa que trabalha tanto, você não é tão abastado, talvez Deus não esteja se agradando tanto de você. A ética protestante não é que toda pessoa que é protestante ela vai pensar dessa forma. Não é isso. Mas, até porque tem um outro lado também. Quanto mais você tiver, mais você pode ajudar. Tudo tem. Porque na igreja católica quem ajuda é a igreja. Você vai, se você for um mendigo, um louco de toda espécie, você vai à igreja e a igreja pode te ajudar. Na ética protestante, você é salvo por ações. Então você tem que ajudar. Na igreja católica, você é salvo pela graça. Se a graça de Deus te salva, porque você é um pecador mesmo, filho. Para você ser salvo, só Jesus querendo. Eu vou dizer que eu concordo com isso. Mas, enfim, é isso. E essa ética protestante, ela cria o que a gente chama da teologia da riqueza. Então, você vai para a igreja, você começa a entender que acumular riquezas não é pecado, que Deus pode te abençoar pelo seu trabalho e que se você for abençoado pelo seu trabalho, é um sinal de que você está indo pelo caminho correto. Então, a ética protestante é uma ética que ela condena as pessoas que são desleixadas e preguiçosas. Ela é uma ética que ela tem um outro olhar sobre o dinheiro. E isso influencia hoje a nossa política. Porque, vejam bem, pelo menos eu sempre ouvi que o dar a César o que é de César. Você pouco vê padres ou um movimento católico na política. No entanto, você vê um movimento evangélico muito grande. Não sei se vocês viram, mas se vocês não viram, eu vou indicar. Tem um documentário na Netflix chamado O Apocalipse dos Trópicos. E nele o Malafaia fala que ele, como representante da igreja evangélica, ele deseja sim dar a opinião dele na política. Ele quer fazer parte da política. Isso é errado? Não sabemos. Quer dizer, eu não sei. Eu não tenho uma opinião exatamente sobre isso. Mas o que me parece é que talvez a igreja evangélica ela vá um pouco além do que o que seriam somente os interesses dela. Né? Você começa a ver representantes da igreja evangélica usarem a quantidade de pessoas eleitas ali para modificarem os caminhos da política. Mais que isso, quando você vai para a igreja e o seu pastor e alguém lá de dentro dizem quem você deve votar, você tem uma massa que está ali sendo utilizada para corroborar o pensamento daquele pastor sobre determinado assunto.
e é um campo de eleitores muito grande. Então, é isso, gente. Eu queria que vocês fizessem essa reflexão. Talvez eu volte, quando eu estiver já um pouco mais amadurecido em fazer vídeo, a falar sobre esse tema e trazer outros elementos. E eu espero que vocês tenham gostado e que isso ajude vocês a refletir um pouco sobre como a religião tem influenciado a política. Tchau, tchau, gente.